Olá, seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Eduardo. E hoje o capítulo proposto para a leitura do dia de hoje é Mateus 28, o último capítulo do livro de Mateus. E hoje eu vou ler este capítulo aqui na Bíblia, tradução brasileira com introduções acadêmicas. Mateus 28, aqui nesta Bíblia, tem como título no versículo 1, a ressurreição de Jesus, sua aparição às mulheres. No fim do sábado, ao alvorecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Eis que tinha havido um grande terremoto, pois um anjo do Senhor descera do céu e, chegando-se ao sepulcro, removera a pedra e sentara-se sobre ela. A sua aparência era como um relâmpago e a sua veste branca como a neve. Os guardas, receosos dele, tremeram e ficaram como mortos. Mas o anjo disse às mulheres: Não temais vós, porque sei que procurais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque ressuscitou, como disse. Vinde e vede o lugar onde ele jazia. Ide depressa dizer a seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis. Olhai que vô-lo tenho dito. Elas deixaram apressadamente o túmulo, tomadas de medo e grande gozo, e foram correndo avisar os discípulos. Eis que Jesus as encontrou e lhes disse: Salve! Elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e adoraram-no. Então lhes disse Jesus: Não temais, ide avisar a meus discípulos que se dirijam a Galiléia, e lá me hão de ver. Os judeus subornam os guardas. Enquanto elas iam, vieram à cidade alguns soldados da guarda e contaram aos principais sacerdotes tudo o que havia sucedido. Estes, reunidos com os anciãos, tendo consultado entre si, deram bastante dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: Os seus discípulos vieram de noite e furtaram-no, enquanto nós dormíamos. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós os persuadiremos e vos livraremos de cuidado. Os soldados receberam o dinheiro e fizeram como lhes haviam recomendado, e esta notícia se há divulgado entre os judeus até o dia de hoje. Jesus aparece aos discípulos na Galiléia. A missão dos apóstolos ao mundo. Partiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara, e, vendo-o, adoraram-no, mas alguns tiveram suas dúvidas. Jesus, aproximando-se, disse-lhes: Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Ide, pois, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, instruindo-os a observar todas as coisas que vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Leitura de Mateus, capítulo 28, finalizando aqui o livro do Evangelho de Mateus. Separei aqui alguns comentários acerca desse capítulo. O primeiro deles aqui na Bíblia de Estudo NVT, que trata da ressurreição de Jesus. As Escrituras retratam com unanimidade a ressurreição pessoal e física de Jesus dentre os mortos pelo poder de Deus, mas há várias outras tentativas de explicá-la. Na verdade, Jesus não chegou a morrer, apenas perdeu a consciência e a recuperou depois de ser transferido para o túmulo, dentro do qual a temperatura era mais baixa. Teoria do desmaio. Os discípulos de Jesus roubaram o corpo e depois mentiram a respeito da ressurreição. Os discípulos tiveram alucinações e sonhos e os confundiram com uma ressurreição física. A ressurreição é uma experiência pessoal que ocorre no coração de quem crê e não um acontecimento histórico. Por trás dessas sugestões, encontra-se um profundo ceticismo em relação a coisas sobrenaturais, ou pelo menos em relação à possibilidade de um acontecimento miraculoso ter ocorrido. Tais proposições não levam em consideração o fato de que, para os autores do Novo Testamento e seus públicos, o termo ressurreição só podia significar a reanimação literal de um corpo morto. A historicidade da ressurreição de Jesus e a confiabilidade histórica dos relatos bíblicos são corroboradas pelos seguintes fatos: a prova de um túmulo vazio, a presença de mulheres como testemunhas,
Ninguém inventaria uma história em que as mulheres eram testemunhas, visto que o depoimento de uma mulher era considerado menos confiável que o de um homem. Os relatos variados, mas fundamentalmente unificados, das aparições de Jesus depois da ressurreição, os discípulos assustados terem se transformado em seguidores destemidos, a capacidade dos discípulos de superar o escândalo de seguir um homem crucificado, conforme Deuteronômio 21, 23 indica, quem morria dessa forma estava sob a maldição divina. Não havia no judaísmo nenhum conceito de um Messias submetido à morte e à ressurreição que pudesse ser aplicado de modo conveniente a Jesus. Não faria sentido inventar algo que ninguém consideraria concebível. A conclusão mais razoável, portanto, é que Jesus de fato ressuscitou dos mortos. Já que na Bíblia de Estudo Andrews fala a respeito do versículo 1, o primeiro dia da semana. O relato de Mateus deixa claro que o primeiro dia da semana sucedeu o sábado, o qual, por sua vez, veio após o dia da preparação, a sexta-feira. Isso deixa claro que, décadas após a ressurreição, quando Mateus escreveu o Evangelho, o domingo continuava a ser o primeiro dia da semana, ou seja, ele não havia se transformado no sábado, e que o sétimo dia continuava a ser observado como o sábado bíblico, segundo o mandamento e a antiga prática das Escrituras desde a criação. E, finalmente, aqui na Bíblia de Estudo de Genebra, fala aqui relacionado aos versículos 11 ao 15, quando os judeus subornam os guardas. Esse incidente demonstra que a evidência empírica mais descarada e clara do mundo não exerce nenhum efeito sobre aqueles que estão comprometidos com a incredulidade. O fato de que a história de um corpo roubado ainda estava circulando nos dias de Justino Mártir indica algo do desespero que os líderes judeus sentiram para explicar a tumba vazia. Essa daqui então foi a leitura de Mateus, capítulo 28, juntamente com alguns comentários sobre esse mesmo capítulo. Agradeço por você estar me acompanhando, fique com Deus e até no próximo vídeo.